Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 1º de novembro, festa de Todos os Santos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Todos os Santos, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Bem-aventurados os santos. Hoje festejamos com toda a igreja que está no céu todos os que passaram nessa terra, igual a nós, e realizaram o sublime chamado à santidade. Crianças, jovens, adultos, velhos, homens e mulheres, que falaram seu sim sem reservas a Deus. O Evangelho que hoje meditamos explica em que consiste esse caminho de santidade. Felizes os pobres, os aflitos, os mansos, os famintos, os puros, os perseguidos, os que promovem a paz. A santidade é um caminho para todos. Se quisermos entrar no céu, precisa ser santos já nessa terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje celebramos a festa de Todos os Santos e propomos como meditação o evangelho típico desta festa, as bem-aventuranças. Felizes os pobres, felizes os aflitos, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede, felizes os misericordiosos, felizes os puros, felizes os construtores de paz, felizes os perseguidos. Você percebe como essa é a fotografia dos Anauim, dos pobres de Yahvé, dos pobres que Deus ama, dos quais tanto se fala no Antigo Testamento? É verdade que São Mateus tem muito cuidado em mostrar que Jesus não está endeusando a miséria maligna. São bem-aventurados, sim, os que têm um coração de pobre, que são pobres por dentro e por fora, são humildes. Mas não são bem-aventurados os miseráveis por causa de sua preguiça e de seus vícios. Porém, olhando todo o Evangelho e a atitude de Jesus, essa pobreza maligna pode se converter logo em pobreza benigna, quando se abre a Deus. Por isso que os pobres, qualquer pobre, é muito mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa. Diz o nosso Papa Francisco no seu discurso para o primeiro dia dos pobres. Sabemos a grande dificuldade que há no mundo contemporâneo para se poder identificar claramente a pobreza. Todavia, esta interpela-nos todos os dias com os seus inúmeros rostos
marcados pelo sofrimento, a marginalização, a opressão, a violência, a tortura, a prisão, marcados pela guerra, a privação da liberdade e da dignidade, marcados pela ignorância, o analfabetismo, pela emergência sanitária, a falta de trabalho, marcados pelo tráfico de pessoas e escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis interesses, espezinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar à vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez de poucos e da indiferença generalizada. Todos estes pobres, como gostava de dizer o Papa Paulo VI, pertencem à Igreja por direito evangélico. É o discurso de abertura na segunda sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II, em 29 de setembro de 1963, e obrigam a opção fundamental por eles. Por isso, benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-los. São mãos que levam esperança. Benditas as mãos que superam toda a barreira de cultura, religião e nacionalidade, derramando óleo de consolação nas chagas da humanidade. Benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em troca, sem ser, nem mas, nem talvez. São mãos que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus. Esta atitude é profundamente encarnada em Jesus. Jesus manifestou com sua vida terrena um amor apaixonado pelos pobres. Queremos hoje ler um trecho dos nossos estatutos, que são o livro de vida da Missão Belém, tão importantes para nós. Belém foi sonhada e programada por Deus desde a eternidade. A rejeição humana que fechou as portas do albergue só serviu para clarear ainda mais a escolha de Deus. O seu amor para as periferias, as grutas, os estábulos, os pastores, as dificuldades, a pobreza e a pequenez. O eterno entra no tempo, o infinito no finito, passando pelo buraco estreito de uma agulha chamada pobreza. Deus está apaixonado pela pequenez, que se torna o prisma do amor divino. Bem cedo, o pequeno Jesus teve que fugir para o Egito, porque os grandes queriam matá-lo, e assim se torna estrangeiro e fugitivo. A paixão da cruz inicia no berço. Depois de ter meditado no silêncio por 30 anos, Jesus se apresenta ao mundo mostrando o seu coração. Bem-aventurados os pobres em espírito. A quem te leva a túnica dá também o manto. Bem-aventurados os famintos e sedentos da justiça. Não resistais ao malvado. O que atrai Jesus é um coração humilde e pequenino, totalmente entregue nas mãos do Pai. Durante toda a sua vida terrena, Jesus lutará para transformar até as pobrezas malignas em pobrezas segundo Deus. Veio o Filho do Homem, amigo dos publicanos e das prostitutas. Não se trata de um acaso, mas de uma escolha clara, uma paixão pela ovelha desgarrada que caiu no buraco, pela moeda perdida, pelo filho desobediente. Assim, o vosso Pai que está no céu não quer que se perca nenhum desses pequeninos. A paixão de Deus há de ser a nossa maior paixão.
a pequenez faz Jesus exultar de alegria como nenhuma outra coisa. Eu te bendigo, Pai, por ter ocultado estas coisas aos sábios e aos entendidos e tê-las reveladas aos pequeninos. Assim fala Jesus em Mateus 11, 25. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, por ter escondido estas coisas aos sábios e entendidos e tê-las reveladas aos pequeninos. O anúncio da Boa Nova começa pelos últimos e como seu emblema de reconhecimento tem a Boa Nova é anunciada aos pobres, como fala Lucas 7,22. Os pobres permanecem o eixo da evangelização misericordiosa, fala São João Paulo II. A paixão de Deus pelos últimos é uma chama violenta. Vai depressa às praças e às encruzilhadas e traze aqui os pobres, os estropiados, os cegos, os coxos. Vai pelas estradas, pelos campos e força quantos encontrardes a entrar. Irmãos, vocês entendem como no pobre converge tudo. Converge a evangelização, converge a misericórdia, converge a paixão de Deus, a santidade. Os pobres são o centro do mundo de Deus, são o centro da nossa roda Belém e devem se tornar sempre mais o centro do nosso coração. Não existe evangelização sem o pobre. Ela vai se perder no universo como um meteorito louco. Não existe Fanuel, Caná, Yeshua, Ruá, Ajarai sem o pobre. Eles são o eixo da nossa ação evangelizadora. Como podemos colocar o pobre no centro da nossa vida interior e exterior? É essa a pergunta de hoje. E à luz desta pergunta, vamos ler de novo o trecho do Evangelho que Jesus hoje nos doa. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Vamos refletir um pouco e pensar já no nosso propósito para o dia de hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como colocaremos em prática o quanto nos propomos.
Belém foi sonhada e programada por Deus desde a eternidade. Paz e alegria a todos. Felizes os que buscam Belém mais do que estar bem. Paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Se revela o mais perfeito amor. Pequenez, radical nudez, vivemos com os pobres, pois pobre se fez. Em Belém nasce o Senhor, santa pobreza se revela o mais perfeito amor.